Você vai demorar um tempo. Sim, Ah, sim, já sim. começou? A partir de agora começou. Salve, salve, rapaziada. Beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Mundanos, o podcast. Eu não sei o que é esse canal, não sei qual a proposta, enfim. Estamos aqui com o convidado da noite. Como posso chamar, convidado? Pode ser eremita ou pros mais íntimos. Ô, Eremita, como tu É. começou nesse mundo, cara? Putz, eu sou de uma família cristã, e aí eu era aquele moleque que eu era obrigado a ir pra igreja, sabe? Aí eu percebi que, sei lá, não me encaixava naquele negócio, achava tudo muito esquisito. Acho que eu sempre fui meio fora da coisa toda, sei lá. Caraca. E, pô, cristão, mas evangélico ou cristão católico? Porque os católicos são bastante ecumênicos, né? É, mas no caso era evangélico, né? Tem algumas igrejas que são meio consideradas seitas, como é a igreja adventista. Caralho. Eu não considero seita. Essa parte eu vou cortar. Mas, pô, você acredita que eu já estudei no colégio adventista, cara? Ah, seria até bom você colocar, porque muita gente diz que é seita mesmo. Não, a galera que estuda lá, mano, é totalmente pinal das ideias, saca? Tudo Jorge, mano. Ah, Pô, mas e aí, você poderia citar a denominação ou ficaria complicado pra você? não, acho que é padrão, né? Se não me engano, existem só duas adventistas, né? Uma é a do sétimo dia e tem uma divisão dentro da igreja que eles são meio considerados persona não grata, sabe? Os Ah, caras você do era da sétimo dia Adventista não também? gostam da outra adventista que eu nem sei qual que é. Acho que é adventista retificada, alguma merda assim. Nisso eu não tô ligado, não. Mas, pô, tu seguia todos os dogmas, você e sua família seguia todos os dogmas da Adventista, vocês evitavam comer certo tipo de carne suína, etc. É, na verdade eu nem seguia, né? Eu era obrigado a seguir. Quando você é criança, você não pode fazer nada, né? Seu pai te obriga a ir para a igreja e pronto, acabou, não tem o que falar. A maioria dos crentes evangélicos é assim, né? Você é obrigado Realmente, a estar no lugar realmente. que você não quer. Tá. Você nem sabe por que você tem que estar lá, tá ligado? E, pô, você é todo engravatado, todo bonitinho, todo pimposo pra igreja? Não, eu ia quando era criança, aí tinha tipo uma escolinha lá que era a creche das crianças. Aí eles ficavam Aham. tentando introduzir as crianças na ideia de religião e tal, aquela coisa criacionista. E aí desde criança eu achei meio esquisito tudo aquilo. Eu lembro que tem uma memória que eu acho bem interessante. Quando eu era criança, eu perguntei pro molequinho: você acredita nesses Aham. negócios que eles estão falando? Você acredita que tem um cara lá em cima, ele tá olhando pra todo mundo assim? Aí o cara falava, eu acredito. Eu falava, ah, mano, eu não acredito não, hein? Sei lá, meio esquisito. Eu lembro que eu perguntei pra uma professora, ela era uma coisa sobre Natal. E eles Sim, falavam de sim. Papai Noel. Aí eu perguntei pra todas as crianças ouvindo, né? Eu perguntei, professora, mas Papai Noel existe? Ela falava, não. Ué, mas Papai Noel não existe? Como é que Deus existe? Não é a mesma coisa? Se eu não vejo Papai Noel e eu não vejo Deus, então é a mesma coisa. Aí eu perguntava, será que Deus não é Papai Noel? Perguntava isso também. Puta merda, totalmente questionador da Matrix, cara. É, mas sei lá, quando eu falava isso, as pessoas olhavam de jeito totalmente esquisito. Acho que até a professora ficou em choque de ter ouvido isso, tá ligado? Depois que eu cresci também, eu fiquei lembrando disso várias vezes. Aí eu fiquei pensando, cara, acho que as crianças também, se alguém lembrar das coisas que nem eu lembro, acho que deve ter algum moleque falando isso pra alguém agora também. Porra, será? Se o colega da Eremita tiver aí, um salve pra ele. Ah, não deve estar não, porque eu nasci lá no interiorzão, lá perto da Bahia, um bagulho, sei lá, Eita porra. Ah, zoadão. mas não duvide do alcance da internet. Os boatos, as notícias correm aqui na velocidade da luz. E, cara, quando tu saiu dessa, cara? Quando tu saiu desse mundo? É, como eu falei, eu nasci lá no interiorzão de Minas, aí eu vim para São Paulo, fui para conhecer meu pai, inclusive, eu não conhecia ele, ou pelo menos eu não tinha memória nenhuma dele, sabe? Sim, sim. Eu, eu acho que eu tenho uma coisa que parece que é memória reprimida, alguma coisa assim, que eu não lembro de basicamente toda a minha infância até os 6 anos. Aí eu não sei se eu conheci, se não conheci. Eu ouvia histórias, por exemplo, quando eu era criança, que eu brincava com meu avô e etc. E eu não lembro de nada disso. Só lembro a partir dos 6. Aí quando eu vim pra cá, meio que igreja tinha morrido, basicamente. Ninguém ia mais pra igreja. Meu pai nunca foi de igreja, ele era um cara que tinha fé, tá ligado?
Eu Sim, sim. observava ele, algumas coisas que ele fazia que eu achava até interessante. Ficava observando e meio que você fica refletindo sobre aquilo. Meu pai era um cara que ele, antes de sair pro trabalho, ele orava. Aí antes de comer, ele orava. Antes de dormir, ele orava. E eu não fazia nada dessas coisas, tá ligado? Ficava observando isso. Caraca. Aí, até meu pai morrer, eu basicamente era descrente de tudo. Sei lá, duvidava de tudo. Tinha um amigo meu que ele era bem crentão também, por conta da família. Hoje o cara é ateu. Acho que é engraçado, né? Geralmente essas Porra. crianças que são meio pressionadas pelos pais, a maioria meio que se torna ateu. Acho que meus amigos se tornaram isso e eu acabei meio que invertendo a coisa. Pode ser esquisito que eu vou citar aqui, mas é aquele famoso complexo de Lúcifer, né? Ah, não sei. Acho que nem complexo de Lucifer, mas uma coisa de ser o sei lá, não me encaixava em nada isso aí. Não É. sei se o complexo de Lucifer tem alguma coisa a ver com isso. Não, não, acho que não. Mas eu falo do fato de o cara ser toda a vida pressionado e do nada tocar o foda-se. Mas aí, tu chegou em Sampa, Hum, conheceu teu pai, mas é. mas o que caralhos isso tem a ver, cara, com o caminho que tu segue hoje? Bem, eu acho que tem a ver com o fato de eu ser basicamente introduzido na religião, Sim. não ter visto lógica nenhuma de tudo aquilo que eles me falavam, até meu pai morrer. Aí quando meu pai morrer, que eu comecei a pensar, putz, mas será que acabou mesmo? É só isso? Será que não tem mais nada? Tipo, será que não tem como falar com ele? Será que não tem, sei lá, nenhum tipo de contato? É só isso? Já era? Aí eu comecei a me questionar e procurar outras coisas. E aí, geralmente, já ouviu aquela teoria de quando você estica a corda, ela vai pro extremo oposto? Já ouvi falar. Dizem que muitos ateus e satanistas meio que passam por isso, né? Quando você estica a corda para um lado, de repente ela estica, o cara vai muito pro oposto, aí depois ele acaba encontrando o equilíbrio. Eu acho que eu sou esse tipo de coisa. Eu acabei pesquisando muito sobre ocultismo, umas coisas bem macabras. A Sim, sim. maioria que eu vejo na internet hoje em dia parece que é isso, né? Quando os caras querem demonizar o cristianismo, né? Antes eles demonizavam o lado ruim, agora eles querem demonizar o cristianismo. Caraca. É. Mas aí é uma fase bem curta essa parte. Depois acho que eu encontrei o equilíbrio. Entendo, entendo. E como é o seu equilíbrio? O que você entende por equilíbrio? Cara, o que eu entendo por equilíbrio hoje, cara, é naquela percepção que se existe um plano, na maior parte das vezes, esse plano de Deus, tá ligado? E vai parecer como se Deus não tivesse nem se importando. Enquanto os crentes eles falam, não, porque Deus se importa, não sei o quê, aí você vai lá, fica esperando algum sinal, algum milagre, e aí você começa a perceber, cara, e por que eu tô aqui, mano? Parece que não tem nada nesse lugar, tá ligado? E aí talvez tenha, talvez não tenha, entendeu? O meu ponto de equilíbrio é que talvez não tenha mesmo. Ou se tiver, é um bagulho tão sutil que é quase imperceptível. Aí só te sobra a Uhum. realidade. E cara, para chegar nesse caminho, tem alguma influenciação de alguma religião, algum ou algo que você pesquisou? Ou Ah, eu você chegou comecei. sozinho? Não, como eu falei, né? Eu estiquei a corda pro lado bem oculto da coisa. Aham. E a maioria, geralmente, quando chega nesse caminho, começa a ficar meio paranoico, tá ligado? É tipo, começa a ver um monte de pesadelo, a impressão que tem alguém te observando, tem. Pode ser algum espírito, alguma coisa assim. Aí quando eu Cara, abandonei tudo isso também. E, e no ocultismo eu acabei entendendo as coisas. Quando você tá ligado com algumas ordens, você aprende que basicamente eles também não ligam, entendeu? Porque você não é especial para ninguém, basicamente. É que nem uma vez eu ouvi uma frase, né? Por que o diabo estaria fazendo um exército contra Deus se ele não tá pegando os caras mais foda, tá ligado? Se o diabo quer entrar numa luta contra Deus, ele sabe que ele vai perder, tá ligado? Então por que ele não pega os mais foda? Por que ele vai pegar a alma de um cara merda pra caralho, bebendo, caindo na rua, e vai comprar a alma desse cara, tá ligado? Aí cai você vê nos que não faz pedaços, sentido. cara. É, tipo, aquele negócio que os caras falam, não, os caras vendeu a alma pra ficar rico, vendeu a alma pra não sei o que. Aí quando você começa a ver, isso aí é só uma história pra criança, tá? Pra assustar as crianças. Pra boi dormir. É. É.
Mas de certa forma, não sei se você já ouviu o boato onde. Olha, eu não vou saber citar ele porque. Enfim. Mas ele diz que, no fundo, toda crença tem seu fundo de verdade, Uhum. certo? É. E você citou os artistas e eu fiz um link automaticamente. Pô, tem muito artista aí que morre novo, saca? É. Envolvido com essas paradas. Uhum. Mas Né? é curioso que teve uma frase, eu escutava muito rock, e aí chegou um ponto da minha vida, acho que foi quando eu finalmente entrei em equilíbrio, depois de estar perdido em muitas coisas, né? E nessa galerinha aí que acha que tudo é pacto, tudo é o diabo, aí fica vendo símbolozinho nos clipes da Madonna, sei lá, no clipe da Lady Gaga. Aí uma vez eu vi a frase que é viva rápido e morra jovem, tá ligado? Aí isso meio Aham. que deu um estalo. É basicamente isso. Tipo, os caras morrem jovem porque é badalação. E aí um dia você pode ser um merda e de repente você tá lá no topo da Billboard, sei lá, ganhando um Oscar, qualquer merda, ganhando prêmios, e aí você se afunda em cocaína, droga, putaria. Você É se igual. consideraria. Você se considera um adepto a esse estilo de vida? Eu não, eu sou bem separado de tudo isso. Acho que eu sou tipo a ovelha negra de tudo quanto é coisa, tá ligado? Tudo que eu poderia fazer, eu meio que não faço. Eu lembro quando meu pai morreu, teve umas pessoas que falaram assim: caramba, eu pensei que depois da morte do pai do Vinícius ele ia ficar loucão, despirocar. Acabou que eu não fiz foi nada, tá ligado? Não Puta fui pra merda, cara. putaria. O máximo que eu fiz foi usar umas dorguinhas meio leves. Então, eu considero leve. Pô, cara, mas tu não chegou a ficar meio surtado, não, cara? Porque, pô, tu chegou em São Paulo, você morava no interior, chegou no São Paulo e aqui é uma confusão do caralho. Porra, do nada teu pai morreu, você ficou sozinho, certo? Não, na verdade não, porque a minha família ainda sobraram algumas pessoas, né? Mas é todo mundo meio distante um do outro. Aquela coisa de você estar numa mesa com pessoas, mas na verdade tá todo mundo na cabeça em outro lugar. Cada um na sua vida, tá ligado? Então eu sempre fui na minha vidinha, uma coisa calma, meio pacata. Tipo, eu nunca vivi rápido, tá ligado? Eu sempre vivi devagar demais. Você considera isso uma qualidade? Eu considero sim, sei lá. Às vezes dá vontade de despirocar total, mas Aham. aí eu começo a pensar nisso e falo, ah não, acho que não vale a pena não, deixa quieto. É, realmente. Em alguns aspectos, realmente. É melhor viver de forma calma mesmo, cara. Ó, um exemplo que disso daí, eu vou me citar. E eu vou cortar isso também. Pô, cara, mas acho que até hoje eu tô vivendo no modo mais hardcore da minha vida, cara. E o próximo nível ainda eu não sei o que me espera, mas provavelmente é a morte certa. É, é que nem o Faustão Mas é dizia, né? Vai interessante, morrer. cara. É, porra, mas é do caralho esse estilo de vida, cara. É uma Não, é sensação de poder, é realmente, impressionante. se você para pensar, se eu virasse um artista, eu ia tentar viver uma vidinha pacata com a minha família, tipo, sei lá, um ator aí, tipo George Clooney, que não se expõe em muita coisa. Ou será que eu ia despirocar, tipo, o Fred Mercury e morrer com AIDS e foda-se, tá ligado? Ou como Cazuza, Renato Russo, sei lá. Pô, mas se Não for parar sei, pra não pensar, é sei um o que, que eu puta de um faria. milhão, cara. Esses caras são lendas até hoje. Sim, né? Mas é aquela coisa, né? É que nem, já viu aquele filme Troia? Tem uma cena que eu também nunca esqueci. O molequinho pergunta: por que você vai nessa guerra? Aí ele responde: você não vai? Aí fala: eu não. Aí o Aquiles ele responde: então você nunca será lembrado, tá ligado? Tipo, aí eu fico pensando: Realmente. será que ser lembrado é algo que realmente vale a pena? Ou será que só viver sua vida ali normal já tá bom? Não sei. E o que atualmente tu faz da vida, cara? Ah, atualmente eu sou corretor de imóveis, mas eu também tô meio decepcionado com essa coisa toda. E tô trabalhando num concurso aí. Porra do caralho. Mas a respeito dos imóveis, Hum, você fez aquele curso lá, eu acho que é Cresce, fiz. mas você pagou ou você já fez essa parada toda no crédito? Não, paguei. Caralho, mano. Paguei, paga todo ano também. Tô ligado, tô Todo ano tem ligado. que comprar uma taxa.
E conseguiu pelo menos tirar uma renda disso, cara? Ah, eu tirei, né? Eu comprei meu primeiro carro, mas também tô pagando ainda, né? Eu comprei totalmente. Eu poderia ter comprado ele totalmente, mas tem certas questões minhas que eu acho que eu não consigo resolver tão rápido. Certo, é. Não sei se você Ainda iria mais querer tratando entrar de um nesse carro, assunto. né, cara? Ultimamente eu sou muito puto com corretor de imóveis, então. Pô, é uma área. Acho que foi no ano de 2018, 2018, 2019, eu não me lembro direito, mas eu recebi uma oferta pra ser corretor, cara. Mas logo eu percebi a furada, É. saca? Era uma corretora famosa aqui, a Lopes, você conhece? Ah, eu tô nessa agora. Então, cara, aí os caras me fizeram uma proposta, os caralho a quatro, aí me convidaram para uma reunião, aí eu entrei na reunião, já percebi logo a parada, saca? Porque tinha Sim, sim, muita gente na reunião, sim, sim. Na verdade, né? não é uma área tão ruim, depende do tipo de pessoa que você é, tá ligado? O tipo de pessoa que eu sou, acho que não é compatível. Tipo, tem certas questões morais que eu fico pensando, vale a pena abrir mão disso ou vale a pena quebrar um pouco as regras? A maioria dos caras que tem sucesso nessa área são os quebradores de regras, né? Poderia levar para a área Entendo. da Macumba, por exemplo, tem a entidade que chama Zé Pilintra, né? Ele faz parte Aham. de uma linha que chama de malandros. E aí eu fiz até uma enquete num grupo, o que você pensa sobre os malandros? E aí tem, uma das perguntas é se você acha que o malandro ele é bandido, se você acha que o malandro ele é esperto, se você acha que o malandro ele é um trapaceiro. E aí a maioria, por incrível que pareça, que escolhia bandido, tá ligado? Mas só que o malandro não é isso. O malandro ele pode ser bandido se ele quiser. E os corretores de imóveis, eles têm que ser malandros, tá ligado? Eles têm que ser trapaceiros ao mesmo tempo ser espertos. Só que alguns também são bandidos. O problema é, será que vale a pena se juntar com certas pessoas? Porra, é. Essa é a pergunta, né? Porque, meu, usar da malandragem, usar da própria expertise a fim de ganhos monetários, me parece uma ideia bem cruel. Ainda mais tratando de valores como o de um imóvel. Ah, sim, sim. E é isso que eu falo. É que nem aquela música que fala malandro é malandro e mané é mané, tá ligado? Se você não é malandro, você é otário, basicamente. Parece que no Puta merda. Brasil já se dividiu desse tipo de coisa, né? O brasileiro criou essa malandragem. Que nem quando eu acompanhava muito canal gringo, eles falavam que esse tipo de malandragem em outros países ela não é aceita, tá ligado? Às vezes eu fico pensando que eu nasci no país errado, tá ligado? Oh, o brasileiro, quando chega lá fora, pela maioria dos relatos que eu vejo, ele é castrado. Exatamente. Castrado. Por isso que eu fico pensando, eu acho que eu nasci no país errado, mano, porque eu viveria de boa num país castrado, sei lá, só seguindo as regras, do que passando a perna nos outros. Mas aqui meio que você é quase obrigado a passar a perna em alguém uma hora ou outra. É, Os realmente, isso é muito corretores fazem triste. isso com eles mesmos, esse que é o problema. Além de passar a perna no cliente, ele passa a perna neles mesmos. Outro motivo pelo qual eu não peguei aqui esse trampo nessa corretora foi que, cara, é uma oferta muito trampo de cachorro, sabe? Porque os Né? caras não deram, não ofereceram nem nem a ajuda Isso. de combustível, Nada, 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 exatamente. nem A um última vez que cafezinho. eu pedi, um cara me falou, eu perguntei se vai me dar alguma ajuda de custo, ele falou sim, um café e uma água. Aí eu falei, porra, já comprei um carro, mano. Tem que pôr gasolina, pagar IPVA, aí tem DPVAT, tem licenciamento, para o cara me dar um copo de água, um copo de café. Que brincadeira. E a maioria das imobiliárias, eles não te dão nada para trabalhar também. Nem um computador, não te dão um celular, você não tem uma sala, você não tem nada. Você é jogado ali, ó, se vira. Até o Basicamente método isso. de divulgação também eu acho extremamente estranho, porque se você faz um anúncio com o telefone da imobiliária, o cliente vai ligar para a imobiliária. E aí pode ser que outra pessoa atenda e nem vai perguntar quem é que fez o anúncio. Simplesmente foda-se, já perdeu. E descobrir esse tipo de coisa, nossa. É e nesse tipo de situação aí demonstra uma certa expertise, né, cara, por parte das grandes imobiliárias, como por exemplo Uhum. essa aí que a gente está citando.
Não, mas não só em as grandes, questão. as pequenas também são exatamente a mesma coisa. As grandes, eu acho que nas capitais ainda tem algum nível de condição mínima, tá ligado? Ainda é ruim, mas tem alguma condiçãozinha mínima. Ah, Agora as que pequenas nada. não te dói nada. Não, mas isso nas capitais. Eu falo de uma cidade litorânea com 120 mil pessoas e as Aham. pequenas elas não vão te oferecer nada, nada, nada mesmo, nada. É, realmente, cara, realmente. É porque é um negócio de alto risco, né, querendo ou não. Eu vou censurar isso depois. Ah, não, na verdade não. Nesse meio? Não, na Nunca? verdade não. Eu comecei a entrar nessa coisa ocultista mesmo depois que eu peguei o carro. E aí Aham. foi tipo, a última vez que eu pisei na imobiliária também foi acho que em 2021, em abril. Depois de lá eu nunca mais pisei na imobiliária. Eu já Puta tava merda. saindo fora Mas, mesmo. mas tu arrumou treta lá, cara? Não, é porque essas coisas que eu falo, né? Muita burocracia, e aí tem os corretores que gostam de passar a perna um no outro, mas aí quando passam a perna em você, aí você pensa, ah não vale a pena. E ainda por cima você tá pagando crescer ainda. Tô pagando mesmo sem fazer nada. Agora que eu tô voltando, né? Amanhã eu já tenho uma Puta casa pra ver merda. um aluguel. Tipo, eu cheguei na conclusão que eu vou fazer acho que a última tentativa de todas mesmo. Mas enquanto isso eu vou tentar um concurso aí, eu passando eu já desisto de vez. Pode crer. E, pô, nessa sua região aí, tem bastante área pra concurso? É concurso a nível médio, técnico? Como é que é? Médio técnico não tem muito concurso, não. É tipo, concurso é uma coisa engraçada que só abre em época de eleição para deputado. Na época de prefeitura não pode abrir concurso. Quando abre concurso, eles cancelam, né? Porque é só entrar no Tribunal de Contas e eles cancelam. Puta merda. E você tá depositando todas as suas fichas nesse concurso? Eu tô sim, mais na ideia de ter uma estabilidade que eu possa, depois de alguns anos, tacar o foda-se mesmo e sair do país. Né? Porque eu não vejo Porra. futuro aqui não. Até na área de corretagem de imóveis, pelo que eu vi nos Estados Unidos, é um sistema totalmente diferente. Todas as partes têm o seu direito separado, cada um tem a sua função e ninguém passa a perna em ninguém, tá ligado? Mas aqui no Brasil as coisas são feitas na malandragem, parece. E tu pretende ir pra qual país, cara? Ah, eu pretendo ir pro Canadá. Mas você pretende ir lá com carreira ou tacar o foda-se mesmo? Botar Não, as eu, caras eu lá e pretendo foda-se. ir com carreira, né? Eu tô pretendendo ter uma estabilidade a ponto de me formar numa faculdade aí, que eu sei que tem uma grande chance de imigrar. E aí, imigrando, eu vou só ter um trabalho meu e continuar fazendo outra faculdade lá. Que é tipo a busca de um sonho, tá ligado? Porra, do caralho. Caralho. E você tem pretensões assim de relacionamento, essas paradas aí? Ah, não. Basicamente já lido com a ideia quase de virar um monge, tá ligado? Afastar de tudo. Um monge da Umbanda. Não, nem dá um bom, né? Tipo, eu fico pensando, se eu perdesse tudo, acho que eu me internava num daqueles monastérios católicos mesmo e ficava lá. Só pra ver qual é. Dos relatos que eu sei de gente que já foi monge, eles viram muita coisa interessante. Muita coisa que os católicos, inclusive, ficariam chocados. Porra, na moral? Você poderia contar essa fofoca? Ah, sim, tem um cara ele era monge, ele ficou 6 anos internado lá. E aí, dentro da igreja católica, eles escolhem alguns monges para serem formados em exorcismo, tá ligado? E eles viajam Caralho. América Latina, aprendem outras línguas e aprendem latim também. E aí, alguns deles contam as histórias de possessão, que são muito poltergeist, tá ligado? Muito o Exorcista, o filme do Exorcista. Porra. Pessoas que choram vidro. Você já viu coisa parecida? Eu vi uma coisa quando eu era criança, mas aí o problema de ser criança é que você pode imaginar que pode ser muita coisa, né? Às vezes eu não sei se eu vi, se eu não vi. Não sei se era real ou se não era. Mas eu vi uma coisa bem estranha. Mas foi uma vez só e já era.
No Caraca. caso, quando eu era criança, eu lembro de ter visto uma pessoa, tipo, agachada no meu quarto, olhando pra minha cama, e aí a luz da lua entrava pelo quarto, e aí só ficava aquela sombra com dois olhos brilhando, tá ligado? E aí eu lembro de ter falado com a senhorinha que morava comigo, olha, tem uma pessoa ali, ela não tô vendo nada, mas tá ali, eu tô vendo. Eu tentando chamar a pessoa de todo jeito e a pessoa não olhava, aí eu fiquei embaixo da coberta só olhando para aquela coisa lá que eu não sei nem o que era até hoje, tá ligado? Puta merda. É, como você disse, nosso imaginário é fértil. Né? Eu sou meio cético em relação a essas coisas, cara. É, também, eu basicamente não acredito em mais quase nada, né? Tipo, as poucas coisas que eu acredito geralmente são muito tênues. Não dá pra acreditar que tá ali ou que não tá. Tipo, pelo menos no meu nível, eu não consigo ver esse tipo de coisa. Também não tenho muito interesse em ver, não, porque aqueles que veem dizem que não é bom, não. É, pode crer. O que não falta é relatos na internet. Não, sim, os relatos eu acho que talvez nem seja muita coisa real, hein? Acho que muita gente começa a ver uns bagulho de ocultismo e começa a ter uns pesadelos, e aí sai Aham. colocando essas coisas na internet. Mas, tipo, os caras que falam que treinam pra ver esse tipo de coisa, muitas vezes eles falam que muita gente vira esquizofrênico, por exemplo, começa a achar que tem coisa a cada canto, e às vezes não tem nada mesmo. Tá ligado? Às vezes pode até ter em alguns momentos, mas aí nem ela sabe o que é direito. E aí começa a imaginação completar as lacunas. Tá ligado? Puta merda, cara. O nosso cérebro é o nosso maior inimigo. Quem diria, não? Né? Inclusive, parece que o cérebro é a coisa mais importante no final das contas. Né? O coração não tem muita importância. Parece que o coração só te mantém vivo mesmo, mas o cérebro tem uma capacidade de destruir com sua vida. Tá ligado? É, realmente. É ele que faz o balancete químico, né, cara, do seu corpo. Hum, Então, para bem ou para o nosso mal, hum, é uma relação de convívio com nós mesmos. Olha que insuportável. pior, cara. E às vezes se suportar, sei lá, é a pior coisa que tem, tá ligado? É por isso que eu acho que muita gente vai pra religião. Essa esperança de ter alguma coisa além do que só os pensamentos ruins. É uma vida desgraçada, tá ligado? Cara, no aspecto religioso, pelo menos na parte cristã, sou bem parecido contigo. No início da minha vida, eu frequentava igreja tal, inclusive já cheguei a tocar em igreja. Essa parte eu vou censurar. Ah, Eu congregava. Eu saí de lá porque, putz, enfim, mas isso não vem ao caso. E uma delas era filha de um lá e me excomungaram basicamente da igreja. não. Mas o interessante dessas igrejas que Mas, não tem muito reteté é que geralmente as igrejas que são mais racionais, eles têm um estudo mais aprofundado da Bíblia. E geralmente isso tem uma influência da maçonaria. Né? Mas, claro, claro, claro. tipo, o tipo de pessoa que vai para essa igreja, ela já é diferente, tá ligado? Por isso que os maçons geralmente estão nelas e eu acho muito bom. As Mas melhores mesmo igrejas têm os assim, maçons. mesmo assim, tem aquele aspecto manipulador, sabe? Uhum, A é. teoria monetária, etc. Enfim, tem muito disso nessas igrejas que você diz como de ser como racionais, entre aspas. E enfim, Todas as igrejas vão ter, né? Acho que, sei lá, no final das contas, a igreja é uma coisa que só serve para manipular pessoas de qualquer forma. Os próprios é um terreiros negócio também, muito rentável, né? os próprios terreiros, a espiritismo, né? Acho que nenhuma delas se safa disso. Tipo, quando um cara vai pra macumba a primeira vez, geralmente ele é um cagão, tá ligado? E aí ele acha que tudo é demônio. E aí chegam os caras lá da macumba e falam, não, é espírito de luz e o cacete. Aí quando você começa a estudar, não tem muita coisa de espírito de luz lá não, tem muita manipulação. Realmente, realmente. Eu tive uma Tipo, oportunidade de ir a um terreiro, hum, mas isso era quando eu tinha, sei lá, meus 16 anos. Eu fui no terreiro com uma amiga minha, olha aí, gado demais. hum, Uma amiga minha de escola ainda.
Aí eu cheguei lá, um tal de preto velho queria falar comigo, mas eu tava cagando de Porra, medo. tá vendo? Mas preto velho é bom, pô. É, realmente, pelo que a gente tava conversando no passado, eu poderia ter conversado com ele sim. Poderia ter Pô, escutado, na verdade, né? né, falar com preto velho é bom demais. É, tipo, entre as entidades, parece que a preto velho é a melhorzinha que tem, tá ligado? Ainda assim, tem seus lados, né? Tipo, você já ouviu É, falar realmente. da teoria das polaridades? Não, não, nunca ouvi falar. Tipo, tudo tem. Dentro do hermetismo, tem as 7 leis herméticas, e aí tem algumas leis que dizem que elas são universais. Elas nunca são. Elas nunca são quebráveis, tá ligado? São perpétuas. Tipo, tem a lei da polaridade, tem a lei do movimento, tudo se movimenta, nada está parado. Aquilo que está em cima é como que está embaixo, ou seja, o céu, a terra, o inferno, é basicamente aqui, tá ligado? Tipo, tudo que tem Sim, aqui sim. pode ter no céu, tudo que tem aqui também pode ter no inferno. E aí você começa a ver que Caraca. dentro das polaridades, geralmente a igreja ela vai para um lado mais da polaridade leve, são os santos, os anjos, e aí na outra polaridade você tem os demônios, aí tem o inferno, tem o diabo, ele controla tudo, tá ligado? Quando você entra na macumba, geralmente você vai com aquela ideia, não, isso aqui é o diabo. Aí você começa a se cagar de medo. Aí quando você chega no equilíbrio e você entende, tudo tem as suas polaridades, tá ligado? O Exu, ele tá na polaridade da esquerda, enquanto o preto velho tá na polaridade da direita. Só que como tudo tem seus níveis também, dentro do hermetismo, o Exu ele pode ser bom quanto mal, tá ligado? O preto velho, ele é bom, mas ele também pode ser mal se quiser. Aí tá a diferença quando eles falam, são espíritos de luz. Não é, tá ligado? É um monte de nego que, se você entrasse numa cadeia, a maioria poderia ser um Exu fácil, fácil, tá ligado? Caralho. Tipo, até Mas o é um puta de um é inocente. relativismo que o cidadão comum ia cagar pra isso daí, cara. Mas é um puta impressionante. É, né? Acho que todas as religiões elas vão te pregar uma ideia que só existe uma polaridade, tá ligado? Aí todas aquelas coisas que são ruins, eles vão jogar para outra religião ou para uma outra pessoa que não tem nada a ver com a coisa, ou que subverteu a coisa toda, quando na verdade tá tudo ali, tá ligado? Eles só não queriam ver também. A Ô, famosa. Eremita, mas você não acha virtuoso viver na ignorância, cara? Eu acho sim. Tipo, alguns falam naquela frase que a ignorância é uma bênção. Então, acho que não conhecer nada desse tipo de coisa e viver só a sua vidinha, geralmente pode ser até melhor. Mas aí as igrejas tendem a vender uma ideia de que se você estiver do lado delas, você vai estar do lado certo da coisa. Realmente. Quando na E aí verdade a eles coisa é se bem mais colocam embaixo. certos. Eles se Bem colocam mais certos. embaixo. Aquela coisa da igreja adventista, eles são Aham. considerados umas seitas do mesmo jeito que os testemunhos de Jeová, do mesmo jeito que os mormons. E aí eles têm o mesmo discurso. A única igreja verdadeira é. Aí você completa com Adventista, Mormon ou Testemunho de Jeová. Todo o resto está fora. E aí entra a Igreja Católica nisso também. Tá ligado? Puta, cara, você citou Mormons agora. Eu tenho um conhecido. Eu tenho um conhecido que ele entrou pra igreja Mormon. E inclusive ele até me chamou, eu fui num culto. Mas nessa época eu já era de maior também, já tava meio que cagando e andando. Fui mesmo só pela amizade. Uhum. Cara, ele foi totalmente cooptado. Totalmente cooptado pelos mormons, Uhum. saca? Aí, mano, porra, eu lembro. Teve uma época aqui que fez um calor do caralho. Um calor do caralho, mano. Uhum. Aí eu vi ele andando. Eu vi ele andando debaixo de um sol de meio-dia, cara. Com, a- com aquela roupinha social lá e o terninho, aquela plaquinha lá de piloto de Pior, avião. cara, Você já pior. viu? Uhum. Não, essa outra coisa que eu lembrei que é engraçado, se você observar os caras que geralmente entram criança nas igrejas, são forçados pelos pais, eles nunca ficam, tá ligado? São poucos os caras que realmente ficam lá a vida toda, vivendo aquela vidinha. A maioria dos caras que eu conheço que foi obrigado a ir pra igreja hoje estão na droga, ou casou com uma mulher e aí nunca mais foi pra igreja.
vive uma vidinha desgraçada com filhos que ele não pode sustentar, tá ligado? Desandou totalmente. Eu acho que a pior coisa que os pais fazem com seus filhos é levar eles pra igreja forçado, tá ligado? Sim, sim. Mas é aquela, né, cara? O ponto negativo em conhecer o mundo ao nosso redor é que a gente acaba se contaminando, né? Pela energia do mundo. Ah, não sei, hein? Acho que as pessoas se contaminam mais com a energia das pessoas, tá ligado? Tá ligado? Sei lá. Acho que a própria Ah, pessoa, cara. ela não quer viver aquele tipo de coisa. Ele fica vivendo uma máscara. Sei lá. Putz, eu Pô, conheci amigos meus aí que viviam essa coisa de terninho e falavam línguas. E aí, alguns depois se disseram ateus, aí voltaram para a igreja. Aí outros que se disseram crente ungido, que iam virar pastor, não sei o que, aí afundou nas drogas. Tipo, caralho. Sei lá. ó, só pra sua curiosidade, toda vez que eu vejo esse conhecido, eu chamo ele de Jim Jones. É engraçado, né? O Jim Jones, mano, eu fico pensando, teve uns caras que eles se mataram por conta do Jim Jones, né? E foi uma galera rica, cara. Foi uma galera que tinha uma vida estável, rica. Mas o mais louco não é, Esse não não é é nem problema teu, só não. aqueles que se mataram por conta do Jim Jones. O mais louco é que teve gente que foi assassinada porque não quis se matar. Quando chegou na hora que ele viu as pessoas se matando, aí veio outra pessoa e matou ela, tá ligado? Aquela outra pessoa, ela é a pior de todas, tá ligado? Acho que ela é até pior que o Jim Jones. Realmente, realmente. Querendo ou não, aqueles que enxergamos como bons, na verdade, nunca saberemos as reais intenções, né? Daqueles que se dizem são bons. Acho que o equilíbrio é você ver que na verdade não existe gente boa, tá ligado? O ser humano ele é bom ou ruim. Se ele puder ser bom, ele vai ser bom. Se ele puder ser ruim, ele vai ser ruim. As pessoas deveriam parar com essa hipocrisia de acreditar que as religiões estão falando certo e elas vão guiar Deus porque eles falam com Deus, tá ligado? Tipo, Deus falou comigo, tipo, tá ligado? A pretensão de Deus, tipo, se rebaixar a um ser humano só pra falar com essa pessoa que no dia 30 do mês X vai morrer todo mundo, e aí quando chega no dia 30 não morre ninguém. Deus falou comigo que o arrebatamento vai ser no dia X, aí quando chega no dia X não tem arrebatamento nenhum. Tá lá o boleto te esperando. E as pessoas acreditam fielmente nesse bagulho, tá ligado? Não, vou me preparar porque no dia X vai acontecer e não acontece. E elas continuam, tá ligado? Eu acho engraçado. Quando isso acontece, tem gente que já dá a linha na pipa. Fala, opa, se Deus falou, não cumpriu, tchau. Mas aí os caras chegam no ponto de falar, não, Deus mentiu pra mim, ou então Deus falou, mas eu não entendi errado. E as pessoas continuam, tá ligado? Eu acho que é esse Realmente. negócio da máscara, elas querem acreditar num conto de fadas, literalmente. Ah, cara. Mas eu acho até virtuoso essas pessoas que preferem usar essa máscara, cara. Porque o mundo aqui fora, fora dessas proteções, fora dos braços da igreja, pô, cara, é vazio, é Exatamente. totalmente maligno, Exatamente. sabe? Eu vivencio esse tipo de realidade. Mas acho Mas que eu é não acho que é ruim, exatamente por não. isso que as pessoas Eu procuram a religião, gosto. tá ligado? Elas não querem aceitar que o mundo é um lugar ruim, tá ligado? E que talvez não tenha ninguém que esteja ligando pra você. Você tem que acreditar que vai vir uma intervenção divina, tá ligado? E às vezes não vai vir, tá ligado? Tipo, caralho. Tem pessoas que tá lá pregando no púlpito, dizendo que é ungido de Deus, e o caralho, e de repente ela tem um ataque cardíaco e morre bem ali, tá ligado? Foi arrebatado. Sei lá, mano. É bizarro. Acho que é virtuoso quando o cara acredita no conto de fada por escolha própria, tá ligado? Não é porque ele entrou numa manada. Eu acho que existem poucos assim, tá ligado? Realmente. Sabe uma coisa que eu acho até interessante, e muita gente desrespeita, é o Henrique Cristo, tá ligado? Porque se você parar pra pensar, aquele carinha, ele realmente acredita que ele é Jesus, tá ligado? Cara, eu queria estar muito na pele desse cara, mano. Puta, cara. O cara rodeado de gostosas e dinheiro.
Olha que maravilha, cara. Eu não vejo assim, por mais que ele tenha realmente essas pessoas aí que realmente acreditam nele, tá ligado? E é bizarro. Mas eu fico pensando, por que caralho os caras demonizam o Henrique Cristo? Só porque ele diz que ele é Jesus, só porque ele acredita que é Jesus? Eu não vejo ele fazendo mal pra ninguém, tá ligado? Tu vai ver, deixa ele lá ter a neura dele. Tem um escritor de quadrinhos que é bem famoso, que chama Alan Moore. Aí no Ah, Brasil, não tinha de falar Alan Moore. Mas ele dizia que quando ele era criança, tinha um hospício do lado da casa dele. E ele preferia ficar lá do lado do hospício conversando com os loucos do que ir pra escola, tá ligado? Porque pra ele era muito mais interessante observar aqueles caras. Acho que eu sou meio nesse nível, eu gosto de observar a loucura assim. E é bem interessante. você se sente atraído pelo abismo? Não, acho que não. Eu já fui atraído pelo abismo, mas eu já desisti desse tipo de coisa. Eu acho que eu só lido Interessante. com o abismo, tá ligado? Interessante seu ponto de vista. Ô, Eremita, e pra finalizar, cara, qual a Mas já. sua. Sim, sim, pô, já tem 42 minutos já. Passou rápido. Ah, Enfim, qual a sua visão de mundo? Qual a sua opinião pro futuro da humanidade? O que tu espera da humanidade no futuro? ah, tipo, como eu falo, né? Eu acho que eu nasci no país errado, tá ligado? E olhando da lógica daqui, eu acho que a humanidade, pelo menos do Brasil, não tem futuro nenhum, tá ligado? Acho que o futuro do Brasil é se tornar, tipo, o que é o continente da África, tá ligado? Ah, mas a galera do norte também não tá atrás, não, cara. É, né? O Brasil é tipo um nordestão. Não sei se você tá falando do Brasil Não, a nordeste. galera do norte é o que eu falo é Estados Unidos, Canadá, etc. Não, eu acho totalmente contrário, né? Eu acho que a base do que é os Estados Unidos, que se fundou com a maçonaria, tá ligado? Ela tende a ser eterna, tá ligado? Agora o Brasil não. Será mesmo, cara? Eu Porque o que acho. a gente vê mais a cada ano que se passa é colapsar aquela estrutura toda que foi responsável pela dominação do mundo nas últimas décadas. Assim, nas últimas décadas eu acho que tem uma ilusão de que aquilo tudo vai ruir, tá ligado? Mas eles têm um sistema que é tão complexo, tá ligado? Que independente das mudanças, ele meio que se manteve estável de alguma maneira. Mesmo com todo tipo de guerra e todo tipo de coisa que tem acontecido, a base do que sustenta aquele país é muito diferente do que sustenta o Brasil, tá ligado? Acho que é muito mais fácil, por exemplo, o Brasil se dividir em vários estados do que os Estados Unidos. Acho que eles vão continuar perpetuamente ali com seus 50 estados e pronto. Interessante. Só por curiosidade, se você pudesse ir hoje para os Estados Unidos, para qual estado você iria? Nova York. Não, na verdade não. Eu iria para Califórnia. Cara, mesmo com os altos índices de violência, Na verdade, drogas, meu etc. foco não seria nem tanto na Califórnia, seria num lugar específico que se chama Los Angeles. Ah, cara, ali é o inferno na Terra. Assim, ali é o inferno. Mas tem muita coisa boa ali também. Ali dá pra dizer que, dependendo da sua ótica, ali pode ser o paraíso também, tá ligado? Mas pra quem mora lá, tem muito lugar que pode ser uma desgraça. Tipo Detroit, tá ligado? Só que Detroit acho que nem fica na Califórnia. Não, Tipo, fica ali a bem maioria ao das extremo, bem no pessoas. norte, bem na divisa dos Estados Então, Unidos com o Canadá. Detroit, pelo que eu sei, virou uma desgraça, que teve uma desindustrialização, tá ligado? E aí virou caos total. Mas acho que sempre foi meio ruim ali, tá ligado? Dependendo do tipo de pessoa que vai pra lá, se ele tiver a mentalidade certa, Detroit pode ser o paraíso pra ele. Acho que os Realmente, Estados Unidos têm realmente. essa característica. Cada estado pode ser o céu ou o inferno. Depende do tipo de pessoa você é e a sua situação financeira. Gostei muito do seu ponto de vista, cara. Muito, muito, muito. Enfim, Mas eu vou já, censurar essa porra aí já, mas meus planos também é pra Califórnia, cara. Mas não porque, sei lá, eu quero ascender economicamente ou ter uma espécie de epifania ou qualidades melhores psicológicas. Não, não, não. Eu quero vivenciar tudo aquilo, toda a desgraça que a cidade vai ter para mim, saca? Eu quero pegar putz, tudo, saca? uhum. Pode ser. Mas é isso aí. Eremita, muito obrigado por ter participado desse episódio. Muito obrigado por ter cedido seu tempo
para participar desse cast, ou sei lá o que esse vídeo, ou sei lá qual é essa proposta desse canal, mas enfim, meus agradecimentos aos inscritos, aos ouvintes e a todos do YouTube. Um abraço e falou! E até a próxima.